O phishing é um dos ataques mais conhecidos em todo o mundo. Isto pela sua facilidade de exploração e o fato de ser possível enviar em barda, faz com que exista uma grande possibilidade de uma pessoa cair neste ataque. Por isso mesmo recebeu o nome de phishing. O cybercriminoso vai pescar, no inglês, phishing, e esperar sentado até que alguém morda a isca que enviou. O PH em phishing vem de phreaking de telefone que surgiu em meados de 1900, no qual os freaks, ou seja, entusiastas, faziam experimentos com as redes de telecomunicações para descobrir como elas funcionavam. Phreaking mais phishing igual a phishing. O termo phishing foi criado em meados de 1996 por cybercriminosos que praticavam roubo de contas da América Online. Um ano depois, em 1997, o termo passou a ser citado na mídia e a partir de então tornou-se cada vez mais popular. Naquela época, as contas hackeadas já podiam ser utilizadas como moeda de troca no mundo hacker. Hoje, o phishing desenvolveu-se e tornou-se muito mais poderoso e obscuro do que antigamente. Com o conhecimento que existe nos dias de hoje e com as ferramentas de spam cada dia melhor otimizadas, estes ataques muitas vezes conseguem ser barrados e nem chegam ao destino final. O problema é que este ataque é muito como o jogo do gato e do rato. Isto porque enquanto são criadas novas barreiras e camadas de segurança extra, os cybercriminosos tentam explorar ou encontrar brechas nessas mesmas camadas. Por exemplo, os operadores de e-mail, muitas das vezes, já identificam aqueles e-mails ou o tipo de conteúdo e que poderá ser vítima de um ataque. Existem vários tipos de phishing, dos quais se destacam. Phishing por e-mail é o método mais amplamente usado. O phishing por e-mail costumam conter links que levam a sites maliciosos ou anexos que possam conter malware, ficheiro.exe, por exemplo. Normalmente, o endereço de e-mail é completamente aleatório da empresa, instituição que tentam imitar. Phishing nas redes sociais. Alguns invasores podem aceder contas de redes sociais e forçar as pessoas a enviarem links maliciosos para os seus amigos. Outros criam perfis falsos e usam esses perfis para phishing. Muitas das vezes, os ataques são de concursos para ganharem alguma roupa ou algum brinde de um supermercado. Phishing nos sites. Os sites de phishing, também conhecidos como sites falsificados, são cópias falsas de sites reais conhecidos e confiáveis. Os hackers criam esses sites falsificados para fazer você inserir suas credenciais de login, que podem ser usadas para fazer login nas suas contas reais. Os pop-ups também são uma fonte comum de phishing nos sites. Phishing é um phishing mas por voz, chamada telefónica. O atacante tentará convencer as vítimas por telefone a divulgar informações pessoais que podem ser usadas posteriormente para roubo de identidade. Muitas chamadas automatizadas são tentativas de phishing. Normalmente, estas chamadas são feitas em inglês e muitas vezes a fazerem-se passar por grandes empresas, como a Microsoft. Smishing não é mais que um ataque phishing via SMS. A vítima recebe uma mensagem de texto que solicita clicar num link ou fazer download de uma aplicação que não está nas lojas oficiais. Ao fazer isso, está a fazer download de um malware para o smartphone, que poderá roubar informações pessoais e, pior ainda, credenciais bancárias. Tipos de phishing. Podemos dividir o phishing em dois grandes grupos: phishing tradicional, sem um grupo específico, objetivo. Spear phishing, direcionado a alguém ou uma instituição. O phishing tradicional é o tipo de ataque mais simples na hora de analisá-lo tecnicamente, normalmente está vinculado à cópia de um site conhecido pela vítima, no qual é alterado o endereço para onde irão os dados inseridos. Deste modo, o atacante rouba as credenciais inseridas pela vítima, que posteriormente serão guardadas numa base de dados que só o atacante tem acesso. Sem perceber, a vítima entregou as suas credenciais e quando reparar poderá já ser tarde demais. Ao contrário do phishing normal, o spear phishing é um tipo de ataque muito mais sofisticado, que obriga os atacantes a serem bem mais criativos do que simplesmente copiarem um site credível, isto porque é um golpe proveniente de um e-mail, na maioria das vezes, direcionado a um indivíduo, ou mais, de uma organização. Normalmente os ataques têm origem em alguma fonte confiável para a vítima, como um e-mail ou website com o qual habitualmente interage, e que tenha sido comprometido, ou pela qual o atacante forja que se trata dessa página. Vamos agora para breves exemplos de imagens em que vamos ver se vocês conseguem, de imediato, detectar se trata de uma página, e-mail de phishing. Podem pausar o vídeo caso queiram de forma a, se precisarem mais tempo para analisar, não vos apareça a resposta à frente.
São 4 breves exemplos, todos eles iguais, todos eles diferentes e vamos compreender agora, na verdade, um pouco a metodologia de ataque destes cybercriminosos. Este é o primeiro exemplo que vos trago. É a página inicial do Santander. Um site bancário português e é a página inicial a pedir a introdução do nome de utilizador e código de acesso. Todo o conteúdo é realmente no site do Santander, porém existe uma grande pista de como se trata de um site phishing, o link associado. Podem ver que não corresponde ao site do Santander. E, como é um site português, deveria terminar em .pt e não em .com. No segundo exemplo é uma mensagem dos CTT. Aqui, existe a urgência na mensagem que a empresa não conseguiu entrar um produto. Para além do óbvio mau português sem acentos e construções frásicas estranhas, o CTT não exige indemnizações ao cliente diários simplesmente porque não recebeu o produto que era suposto. Outro excelente exemplo. Um e-mail enviado supostamente por parte do banco BPI onde o cliente foi o feliz contemplado ao ganhar um automóvel. Para tal, deverá aceder ao site da hiperligação e fazer o login para resgatar o prémio. Mas como é possível ver na imagem, ao passar o rato por cima da hiperligação, o site, na verdade, não corresponde ao bpi.pt mas sim ao bip.pt. Uma simples mudança nas palavras e que, os mais desatentos, podem cair com natural facilidade. Fiquem sempre atento ao conteúdo das hiperligações. Nem sempre redirecionam para o sítio pretendido. Para terminar, um ataque via smishing por parte, mais uma vez, do Banco Santander, muito afetado nestas campanhas de phishing por ser um banco mundialmente muito conhecido e com imensos clientes. Neste caso, o conteúdo da mensagem leva a crer que está tudo ok. O nome do TOTA, tudo muito bem escrito e com um link no fim. Em primeiro lugar, devemos estar atentos que, normalmente, os bancos não pedem para verificar a identidade através de uma simples mensagem. Logo aqui, dá a crer que é um e-mail de phishing com o objetivo de roubar os nossos dados. Em segundo lugar, o link usado é o bit.ly que não tem nada de mal, é um simples encurtador de links, para a mensagem não ser muito extensa, mas quando estamos a falar de dados bancários, dizem as boas práticas que usar encurtadores de links, que não mostram o link verdadeiro, não é de todo uma boa prática. Depois de passarmos por alguns exemplos relacionados com campanhas de phishing, importa agora dar algumas sugestões e recomendações para ajudar ainda mais na detecção mais rápida que o site ou mensagem têm um conteúdo muito duvidoso. O acesso aos sites deverá ser sempre feito por HTTPS e com um certificado válido. Há 5 anos atrás, os criadores dos sites de phishing não tinham tanto trabalho, nesse sentido, atualmente a maioria deste tipo de ataques, os sites já vêm em HTTPS e com certificados, o que pode levar a crer que o site é fidedigno. Caso esteja na dúvida, certifique-se que o certificado usado por aquele site em específico seja um certificado pago e não grátis. Por exemplo, o site Let's Encrypt fornece certificados de forma gratuita. Ter sempre em atenção o e-mail do remetente. Muitas das vezes, o e-mail não corresponde em nada ao nome da empresa que tentam forjar. O mesmo se passa para os links que estão dentro desses e-mails, mensagens. Até pode parecer, mas às vezes escondem por debaixo um hiperlink que remete para uma página parecida mas com um URL, link errado. Se tiver os encurtadores de link, como já falado, duvide sempre da veracidade dessas mensagens. Existem extensões para os browsers que ajudam na detecção de e-mails que são potencialmente phishing. 97% das pessoas comuns não conseguem detectar de imediato um e-mail phishing e existem algumas ferramentas à disposição que o podem ajudar, por exemplo, CloudPeas e Netcraft. De forma resumida, ter sempre atenção nos erros gramaticais e ortográficos, links suspeitos no corpo da mensagem ou ficheiros com extensões estranhas, argumentos alarmantes ou que instigam a curiosidade da vítima em clicar. Ter sempre muita atenção ao e-mail do remetente e, em caso de algumas dúvidas, deverá contatar a empresa, entidade responsável pelo e-mail a perguntar pela veracidade do mesmo, mas nunca usando os links, números que estejam nesse e-mail. Faça uma pesquisa natural pelo Google. E vamos ficar por aqui neste episódio sobre o phishing. Percorri tudo aquilo que acho interessante sobre o mesmo, ou seja, desde o que significa, quais os tipos de phishing e como são construídos, foram ainda mostrados alguns exemplos de ataques de phishing e, por último, recomendações que devemos ter sempre que nos deparamos com algum conteúdo que nos chama atenção pelo fato de ser suspeito. Caso tenha sido um tema interessante e tenham gostado do vídeo, peço-vos que deixem o vosso like no vídeo para ajudar o mesmo a chegar a mais pessoas e que partilhem pelos vossos amigos que já se depararam com conteúdos deste género e que caíram nesses mesmos golpes.